Agora na 89, Café com Chuvili. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Café com Chile aqui na 89, agora 12:03. O programa está ao vivo hoje nesse sabadão, dia 12 de julho, e a gente está aqui hoje falando com você nesse sabadão sobre lote, Lei de Ordenamento Territorial. Depois do 89 Esportes você já pega mais informações aqui. Eu sou Leandro Schmitz, editor do portal Chuvili Notícias, o portal que você conhece, 2 anos no ar, levando a você muitas informações e notícias sobre Joinville e região. Programa ao vivo hoje, nós também estamos ao vivo vai ser colocado também no nosso canal do YouTube, onde você pode ver aí as nossas carinhas e inclusive conferir todas as reportagens e os vídeos e entrevistas que já rolaram aqui na 89 FM, tá bom? O nosso YouTube é @Chuvili Notícias, você também pode participar por lá e ver e compartilhar todas as informações. Comigo hoje ao vivo aqui no estúdio da 89 FM, o Eduardo Henrique, ele que é geógrafo e também especialista em políticas públicas. A gente vai falar sobre Lei de Ordenamento Territorial. Aí você que está ouvindo aqui na 89 FM deve estar se perguntando, mas o que é isso? A Lei de Ordenamento Territorial, ela cuida de tudo o que acontece aí na nossa vida cotidiana aqui de Joinvilense. Então você está pensando em construir uma casa, você está pensando em reformar, ampliar, de repente aí a estrutura da rua, tudo isso configura medidas e regras da Lei de Ordenamento Territorial que está novamente sendo discutida na Câmara de Vereadores. Para falar sobre esse assunto, Eduardo Henrique, seja muito bem-vindo aqui na gente. Obrigado, Leandro. Muito boa tarde aos nossos ouvintes e agradeço o convite por trazer para poder falar um pouquinho sobre aquilo que a gente conhece a respeito da Lei de Ordenamento Territorial. E a LOT, mais conhecida como LOT, não é a primeira vez que ela está sendo discutida, né, Eduardo? Na verdade, está tendo até uma contradição, que por um lado está se expandindo o território de Joinville para a Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, né, grandes áreas de expansão, e por outro lado o projeto também adensa, ou seja, a possibilidade de construção também pode reduzir, Eduardo Henrique? Explica para a gente. Eu acredito que, de acordo com uma análise técnica, a possibilidade de construção não pode se reduzir, mas a intenção, pelo menos ao que se passa no momento, é trazer uma maior verticalização, ou seja, prédios, né, nas regiões, nas faixas viárias, né? Então, no último dia 30, a gente teve uma audiência pública lá na Câmara de Vereadores. Está em discussão lá o projeto de lei número 21/2025, que pretende, né, reduzir as áreas de testada mínima dos lotes. A testada, só para explicar para os nossos ouvintes, é a frente do terreno. A frente do terreno. E esses lotes inseridos em faixas viárias, né, para condomínios horizontais de uso residencial. Então, esses lotes fazem frente para essas faixas viárias. Essas faixas viárias são áreas delimitadas por linhas paralelas e equidistantes 100 metros ao longo das principais vias públicas. Então, na verdade, a LOT ela é constantemente alterada no município de Joinville, e aí é que está o grande problema quando a gente compara com outras cidades que têm uma política urbana voltada para a sustentabilidade e para o progresso. O progresso não precisa se opor à sustentabilidade. É impossível a gente construir uma cidade que caminhe com esses dois rumos, né? Então, na verdade, ali a justificativa, né, dos proponentes do projeto, pelo menos do parecer ali, é que tem se revelado um entrave quanto ao pleno aproveitamento econômico funcional do lote, né? E isso inviabiliza determinados desmembramentos. Por exemplo, dá um exemplo aí para o nosso ouvinte, o que pode acontecer se for aprovado dessa forma? Então, na verdade, assim, aquela pessoa que tem um lote que tem uma área X e que pretende desmembrá-lo, por exemplo, entre os seus irmãos ali, ele fica, hoje, atualmente, está com maior dificuldade de se desmembrar por conta das exigências mínimas de ter um lote nessas faixas, né? Então, a vantagem é que, pelo menos os impactos positivos, né, é que os lotes menores no futuro tendem a flexibilizar o preço, né, os estímulos à construção de projetos habitacionais populares facilitado. Imóveis menores também, menores, né? Isso. Só que, em contrapartida, lotes muito estreitos, eles podem resultar na construções de habitações coladas, digamos assim, umas às outras, né? O famoso geminado? Também.
E isso compromete a ventilação, a insolação, a drenagem do município. E isso também, pelo menos no meu entendimento, não é um entendimento técnico da Casa, da Câmara de Vereadores hoje, né? Apesar de que eu vejo que a Câmara de Vereadores é sim uma autoridade, mas ela é uma autoridade política. Ela não é uma autoridade técnica, apesar de terem seus técnicos, né? Por isso que é preciso a gente votar sempre em vereadores que estejam sempre acompanhando essas questões, porque não é novidade que o joinvilense reclama, e reclama com razão, de que as questões de mobilidade na cidade são sempre piores. Pois é, Eduardo, explica pra gente aqui, porque a lei de ordenamento territorial, ela também fala e impacta no trânsito, né? E Sim. o trânsito, todo mundo sabe, você que está escutando a gente aí na 89 FM no seu carro, sabe que determinados horários, fica muito difícil de andar na cidade. Essa proposta de adensamento, né, que seria com essa testada à frente dos terrenos aí menores, né, daria mais pessoas morando no mesmo terreno, isso impacta diretamente no trânsito também, né, Eduardo? Sim, com certeza. Não é um entendimento técnico que foi me passado lá na Câmara de Vereadores, né, quando eu fui acompanhar esse projeto, mas porque são outros fatores também que influenciam as questões de mobilidade e de trânsito. Mas quando você adensa a cidade nas regiões principalmente centrais, fica mais difícil se locomover. E como Joinville ela não pode crescer nos limites leste-oeste, porque de um lado a gente tem as questões do mangue e mar, e do outro lado nós temos a serra. O norte e sul fica, digamos assim, o eixo de Joinville, a intenção de se planejar Joinville, né? E aí as questões de mobilidade impactam diretamente na região central, porque grande parte das vias passam pela região central. Por isso também se discutiu dessa ampliação para a Zona Sul, Zona Industrial, até permitindo um pouco ali da zona residencial, né? A Zona Norte, que daria até um país europeu nessa região expansiva, né? E essas regiões de expansão, elas são sim importantes para a cidade, mas nós não precisamos, eu vejo que nós não precisamos ir para fora para tomar modelos de desenvolvimento e de cidades desenvolvidas. Nós temos, por exemplo, eu sempre cito o caso de Curitiba, que é uma cidade que na década de 70, na década de 70, ela tinha a mesma população que Joinville tem hoje, e ela desenvolveu a sua rede integrada de transportes na década de 70, já pensando nas questões futuras. Então, há 50 anos já se pensava isso, o planejamento da cidade muito bem feito. E o grande segredo, né, para resumir aqui, que foi a rede integrada de transporte de Curitiba, é que esse sistema ele foi planejado em eixos. Então, basicamente, trazendo para Joinville, você tem eixos norte, sul, leste, oeste, onde passavam corredores de ônibus, né? E nesses setores era permitido o adensamento de prédios mais altos. Então, você tem, vamos trazer para a realidade do joinvilense aqui, vias como a Rua Santa Catarina, a Getúlio Vargas, a João Colim, a Santos Dumont, é um eixo só. Então, você tem essa área valorizada, muito mais valorizada, permitindo a construção de prédios mais altos e com setores de serviço embaixo, o que facilita a mobilidade. Então, a população tem embaixo do próprio edifício os serviços que precisa. Pois é, Eduardo, o tempo nosso aqui é curtinho. Verdade. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar aqui o programa. Mas quem quiser saber mais sobre essa discussão aí lá na Câmara de Vereadores da Lei de Ordenamento Territorial, pode acompanhar pelas comissões, né? Claro, pode acompanhar pelas comissões, também eu estou disponível, pode me procurar. Eu posso divulgar o meu Instagram aqui. A gente vai colocar todas as informações de contato do Eduardo no nosso canal do YouTube, @Joinville Notícias. Esse programa está sendo gravado por lá, você pode acessar esse vídeo e aí o contato do Eduardo vai estar disponível também, o geógrafo especialista em políticas públicas, já vai tratar desse assunto, quem tiver mais dúvidas a respeito de lote, afinal de contas. Muito obrigado pela tua presença aqui no nosso programa. Obrigado, Leandro, eu agradeço a oportunidade e convoco a população a sempre participar dessas discussões, porque é muito importante pra gente. Maravilha. 12:12, a gente vai encerrando por aqui, mas antes eu tenho uma novidade para falar para você. Hoje, dia 12 de julho, é o último horário do Café com Chuvilha aqui na 89 FM, meio-dia de sábado. A partir da semana que vem, o programa está em novo horário. Isso aí. Então, provavelmente você vai escutar aí depois do Chora Cavaco, tradicional Chora Cavaco, meio-dia e até as 2 da tarde. A partir das 2, então, já vai ter o programa Café com Chuvilha na 89 FM. Então, gente, muito obrigado aí pela sua audiência, você que curtiu a gente até agora. Acesse também as nossas redes sociais do Chuvilha Notícias, @Chuvilha Notícias, tanto no Instagram quanto no Facebook. E também aproveite para acessar o nosso site, chuvilha.com, e fique bem informado. Bom final de semana para você. Até lá, tchau, tchau.
Café com Chuville. Café com Chuville.